Beleza, pessoal. Então, continuando a videoaula, quando a gente criou esses formulários aqui, ó, automaticamente, para cadastrar passageiro, cadastrar usuário, veículo e viagem, para cada um desses formulários, o NetBeans criou para mim uma classe. Só que, o que que acontece? Ele criou essas classes com base no banco de dados. E o banco de dados ele usa o modelo relacional. Então, por exemplo, ele criou essa tabela aqui para representar que existia uma associação entre passageiro e viagem. Para representar que existe uma viagem utiliza um veículo, ele adicionou aqui um atributo do tipo inteiro veículo. E quando a gente trabalha com orientação a objetos, essas associações são representadas de uma forma um pouco diferente nas classes. Então, por exemplo, ó, vou abrir aqui a classe viagem. Na classe viagem, ele vai ter lá public class viagem, vai ter os atributos, então ID da viagem, data, hora, origem, destino. E aqui, ó, ele tem private, int, veículo e dveículo. Então, o atributo que representa o veículo, no caso, é inteiro. O correto aqui seria a gente ter, então, private, veículo, veículo. Então, a gente tem uma variável da classe que representa a associação, certo? Então, antes da gente começar aqui a fazer essas correções que o NetBeans não conseguiu fazer corretamente, eu vou desenhar aqui um diagraminha no Astar para a gente ver como que seria esse diagrama de classe. Então, abrir o Astar, novo, diagrama de classe. E a gente tem aqui a tabela usuário. Não vou colocar os atributos dentro para render um pouco, tá? Então, a classe usuário, a classe passageiro, a classe veículo e a classe viagem. Então, a gente tem o quê? Uma viagem pode ter vários passageiros, um passageiro pode ter várias viagens. A gente tem uma associação com multiplicidade de muitos. E a gente tem que uma viagem utiliza um veículo. Um veículo pode fazer várias viagens. Então aqui a gente tem muitos e pode deixar vazio ou um. Então um veículo, uma viagem tem um veículo tem várias viagens. E o usuário está sozinho da mesma forma. Bom, então vamos começar aqui, corrigindo no Java, por aqui, ó. Então um veículo ele tem uma lista de viagens. Então, tem várias viagens. Então, tem uma lista de viagens que ele já fez. Vou lá no NetBeans, vou abrir aqui veículos. Aí eu tenho a classe veículo, o veículo tem o ID, que é o ID do veículo, tem a marca, tem o modelo, tem a placa, e ele vai ter private, list, aí a lista do pacote útil, viagem, viagens, igual a new array list, viagem. Então, o veículo ele tem uma lista de viagens que ele já fez. Então, eu preciso adicionar esse atributo aqui para representar todas as viagens que foram realizadas. Se eu adicionei um atributo privado, no final da minha classe, então antes de eu fechar a minha classe aqui, eu vou adicionar um getSet para ela. Então, botão direito, inserir código, getter, setter, clico em gerar. Beleza. Bom, e se o veículo tem uma lista de viagem, uma viagem tem um veículo. Então, eu vou vir aqui em viagem. E aí, ó, aqui o NetBeans colocou para mim, ó, veículo e dveículo, como inteiro. Aqui no de vocês vai estar coladinho, ó. Então, a gente vai pegar isso desde o basic aqui, ó, e vai remover isso daqui. Então, a gente vai colocar private, veículo, veículo. Então, a viagem utiliza um veículo, veículos no plural. Certo? Corrigindo isso daqui,
a gente vai ter alguns erros no construtor. Então, a gente pode remover esse construtor, onde está dando erro, e o getSet referente a esse atributo. Então, aqui, ó, get veículo de veículo, set veículo de veículo. Então, deleta também. No lugar deles, a gente vai adicionar outro getSet. Então, botão direito, no finalzinho da classe, inserir código, getterSetter, marca aí, veículos. Então, get veículo, set veículo da viagem. Opa. Beleza. Aqui eu coloquei veículo com V maiúsculo, pessoal. Vamos só corrigir isso daqui, que veículo tem que, como é um atributo, o padrão é letra minúscula. Vamos só renomear ele aqui, ó. Então, veículo com V minúsculo. E aqui ele já corrigiu para mim também, certo? Veículo, veículo. Beleza. Bom, então a primeira parte aqui do relacionamento a gente corrigiu. Então, essa associação. Agora a gente tem que corrigir essa associação aqui, ó. Então, a viagem tem uma lista de passageiros. Então, vou lá na classe viagem. Eu já estou aqui. Ó, classe viagem. Viagem tem uma lista de passageiros. Então, private list passageiro, passageiros igual a new array list. E aqui embaixo eu vou criar o getSet para ela. Botão direito, inserir código, getterSetter, marca passageiros, gerar. Então, beleza. Então, a viagem tem uma lista de passageiros. A viagem tem uma lista de passageiros. E o passageiro pode realizar várias viagens. Então, o passageiro tem uma lista de viagens que ele já fez. Então, vou lá em passageiro. E aqui embaixo eu vou criar. Então, private list de viagem. Viagens igual a new array list. Beleza, e aí embaixo a mesma coisa. Botão direito, inserir código, getterSetter, marca viagens, gerar. Beleza. Então adicionei os atributos. Só que aqui eu corrigi as classes no quesito associação em orientação a objetos. Mas para todas essas associações eu tenho que adicionar anotações para o Hibernate, para o JPA funcionar certinho. Então vamos lá, vou começar de passageiro. Então passageiro tem uma lista de viagens, certo? Tem um relacionamento com viagem. Então passageiro tem um relacionamento, tem uma associação com viagens. E aí, ó, passageiro tem um relacionamento de muitos para muitos. Então aqui em cima desse atributo eu vou colocar arroba many to many. Então, muitos para muitos, many to many. No usuário não tenho nada, vou lá na viagem agora. Nesse relacionamento é o mesmo que está representando, que uma viagem tem uma lista de passageiros. Então, continuando. Então, a viagem tem uma lista de passageiros. A partir dela também tem um relacionamento de muitos para muitos. Então, vou colocar aqui, ó, arroba many to many. Então, de muitos para muitos. E aí, uma viagem, ela tem um veículo. Então, a viagem tem um relacionamento de muitos para um. Então, lá com o veículo, ela tem um relacionamento de muitos para um. Então, many to one, muitos para um. E aí, em veículo, o veículo tem uma lista de viagens que ele fez. Então, o veículo tem um relacionamento de um para muitos. Então, arroba one to many, de um para muitos. Beleza. Só isso? Não, se eu colocar só isso, o mapeamento não vai ficar 100% correto com o que a gente fez aqui. O que eu vou ter que colocar? Os mapped by.
MapDby ele serve para usar um atributo para mapear a associação. Então, ele não vai criar a chave estrangeira em todas as tabelas. Por exemplo, se aqui ó, no veículo eu deixar do jeito que está, então o veículo tem uma lista de viagens, ele vai criar uma nova tabela para adicionar as chaves estrangeiras dessa relação. Para ele não criar essa chave estrangeira, simplesmente colocar na tabela viagem ID do veículo, eu coloco um atributo aqui, ó, uma informação na anotação. Então, eu vou colocar aqui, ó, que eu quero que a chave estrangeira esteja em veículo. Então, eu não mudo nada aqui. Esteja em viagem, aliás. E que o veículo utilize a chave estrangeira que foi criada aqui. Então, eu vou falar que veículo vai mapear a associação pela chave estrangeira que foi criada aqui. Certo? Então, eu vou colocar no veículo, MapDby. Então, mapeia pelo chave que foi criada aqui, ó. Então, como eu não coloquei MapDby aqui, aqui vai criar uma chave estrangeira. Então, eu copio esse valor aqui da variável veículo e colo aqui, ó. Então, o MapDby não vai deixar criar a chave estrangeira e vai utilizar a chave que foi criada lá na outra classe. Certo? A mesma coisa a gente vai fazer no relacionamento de muitos para muitos. A única diferença é que quando o relacionamento é de muitos para muitos, eu posso colocar uma MapDby em qualquer lado. Então, vou colocar aqui em passageiros. Então, MapDby. E aí, eu vou pegar aqui passageiros. Vou colar aqui. Certo? Beleza. Feito isso, aqui é interessante a gente pegar e não marcar como obrigatório esses atributos chave estrangeira aqui, ó. Porque senão, toda vez que eu for inserir uma viagem, ele vai reclamar que não tem um veículo. Então, só vou alterar aqui, ó. Vou desmarcar aqui. Nesse caso aqui, não tem problema, porque ele também vai ser chave primária. A chave primária realmente não pode ficar em branco. Ó, sincronize model, next, 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 next. E aí executa, fazendo alteração. E aqui, depois que eu fiz as correções, eu vou abrir qualquer formulário e vou executar também, para ver se vai dar algum erro. Já vou adiantar que vai dar erro. Então, realmente deu. Bom, por que que deu erro? Aqui, quando o NetBeans criou para mim esse atributo aqui, ó, veículo e veículo, aliás, criou essa classe viagem aqui no NetBeans, deixa eu fechar aqui. Então, ele criou essa classe viagem, ele criou esse atributo, veículo e veículo, e a gente excluiu ele. Tem problema excluir? Não tem problema. Só que ele cria aqui para mim, ó, essas named cares, que são consultas, vamos supor, meio que pré-prontas. Então, você pode utilizar elas. E aí tem uma consulta aqui, ó, que fala o seguinte, ó, procura pelo veículo ID do veículo. E aí ele fala, select V from viagem V, where veículo V, veículo ID veículo. Como isso daqui não existe mais, ele fala que está dando algum erro. Então, simplesmente vou apagar essa linha, certo? Então, a linha que utiliza aquele atributo que não existe mais. Eu apaguei, vou lá e vou tentar executar novamente. Vou executar arquivo. Aí executou. Vou clicar em novo. Então, abriu aqui. Nome do passageiro. Paulino. CPF. RG22. Telefone. 35. Ó, salvar. Atualizar. Então, salvou, belezinha. Certo? Então, isso daqui a gente sempre tem que fazer. Corrigir as associações que o NetBeans não conseguiu gerar corretamente.
Para isso é bom você sempre criar esse diagrama de classe. Aí você vê, ó, estando em veículo, para viagem tem um relacionamento de um para muitos, então o anti o many. Então isso ajuda a gente a colocar saber qual que é a notação correta que a gente vai utilizar. Beleza? Então vou parar essa aula aqui e a gente volta em seguida.